Você já se ajoelhou ao lado da cama de um ente querido, com lágrimas caindo no travesseiro, o coração despedaçado e sussurrou: Senhor, por favor, cura. Talvez você já tenha orado assim, com todo o coração cheio de fé, com um amor puro. Mas, e se eu te dissesse que nem toda oração por um enfermo agrada a Deus? Parece contraditório, não é? Mas é a verdade. Existem orações, mesmo quando nascem da compaixão, que, sem querer, abrem portas para ataques espirituais, agravando a doença e deixando o intercessor espiritualmente exausto. Vivemos numa época em que emoções são confundidas com fé e hábitos são confundidos com obediência. Mas Deus não responde a emoções. Ele responde a discernimento e rendição. Se você já orou por alguém doente, ou está prestes a fazê-lo, você precisa ouvir esta mensagem. Porque orar de forma errada não é apenas ineficaz. É perigoso. Geralmente pensamos que se alguém está doente, a coisa mais certa a se fazer é orar imediatamente pedindo que Deus cure. E à primeira vista, isso parece completamente razoável. Afinal, Deus é o Deus que cura certo. Ele é poderoso e cheio de misericórdia. Mas você sabia que, em muitos casos, ao orarmos apressadamente por cura física, sem entender a verdadeira causa da enfermidade, podemos estar orando na direção errada, ou até mesmo interferindo em algo que Deus está tratando em um nível muito mais profundo. Nem toda dor vem do corpo. Nem toda doença começa com uma bactéria vírus ou envelhecimento. Algumas dores têm raízes espirituais. Algumas doenças são apenas sinais exteriores de algo que está se decompondo por dentro. E se não tivermos discernimento, trataremos os sintomas. Mas ignoraremos a causa. Curaremos o corpo, mas deixaremos a alma ferida. E você sabe o que acontece quando uma casa é apenas pintada por fora, sem consertar os alicerces. Ela continua a desabar. A primeira pergunta não deve ser: Senhor, cura agora, mas sim, Senhor, o que tu estás fazendo aqui? Essa é a pergunta de alguém maduro na fé. Alguém que não reage com emoção, mas com discernimento. Alguém que entende que a enfermidade nem sempre é algo a ser removido, mas às vezes um sinal a ser ouvido. Na Bíblia, há uma história profunda que revela essa verdade, o paralítico em Marcos capítulo 2. 4 amigos carregam o homem até Jesus, sobem ao telhado, fazem uma abertura e o descem bem no meio da sala diante de todos. E então, algo surpreendente acontece. Jesus vê a fé deles, mas ele não diz: levanta-te e anda. Nem diz: estás curado. Em vez disso, ele declara: filho, os teus pecados estão perdoados. Esse momento causa choque. Os escribas murmuram: como ele ousa blasfemar? Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que a paralisia física era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro peso sobre aquele homem era o pecado, as correntes invisíveis que ninguém via, ninguém media. Jesus não veio apenas para curar a perna, mas para quebrar as correntes da alma. E só depois de perdoar, depois de restaurar a alma, ele disse: levanta-te, pega o teu leito e anda. O que isso nos ensina? Que o corpo nem sempre é onde o problema começa. Que a alma ferida pode irradiar sintomas nos ossos. Que há pessoas doentes não porque comem mal, mas porque guardam amargura, pecados não confessados, cargas que nunca entregaram a Deus. E se não perguntarmos ao Senhor: o que estás tratando nessa pessoa? Podemos estar curando a aparência, enquanto o interior apodrece. Imagine entrar numa sala cheia de fumaça e abrir as janelas para dissipá-la. Mas você não percebe que a fumaça vem de uma brasa escondida sob o assoalho. Você está só dispersando o cheiro, sem apagar o fogo. Uma oração de cura sem discernimento é apenas ventilar fumaça, não salvar vidas. Há pacientes que precisam de oração, mas não da maneira que você imagina.
Eles não precisam de uma declaração ousada de cura imediata. Eles não precisam de uma unção feita na emoção. Eles precisam de alguém disposto a se ajoelhar e perguntar: Senhor, há algo nesta alma que precisa ser libertado. Estou sendo enviado para interceder, porque há doenças que Deus está usando para despertar, tirar alguém de algo ainda mais perigoso. E se você clama por um milagre sem considerar o propósito da prova, você não está cooperando com o céu. Está atrapalhando. Vivemos um tempo em que não podemos mais orar superficialmente. Não podemos ver alguém sofrendo e, imediatamente, impor as mãos sem saber onde está sua alma. Não podemos mais orar apenas por conforto, quando Deus está permitindo a dor para restaurar algo mais profundo. Orar não é reagir ao que vemos, mas cooperar com o que Deus está fazendo. Por isso, antes de dizer Senhor, cura agora, dê meio passo atrás e pergunte, Senhor, o que está acontecendo na alma desta pessoa. Há algo que preciso saber antes de orar. Há algo que precisa ser confessado, perdoado, revelado, antes que a cura tenha permissão de vir. É na escuta, na humildade e na rendição que a sua oração ganha verdadeira autoridade. Não porque você grita, não porque você se emociona, mas porque você foi enviado, instruído e posicionado no plano do céu. Você já orou por alguém doente e se sentiu perdido. Compartilhe. Talvez sua experiência abra os olhos de outros. E se você acredita que a igreja precisa restaurar o discernimento na oração curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo com quem está na linha de frente da batalha espiritual. Você já se perguntou se é possível fazer uma oração que soa certa, mas está completamente errada no mundo espiritual? Será que uma mão imposta por compaixão, mas sem ter sido enviada, pode se tornar uma porta aberta para ataques invisíveis? O apóstolo Paulo, cheio de sabedoria e experiência espiritual, deixou um alerta sério que muitos hoje ignoram. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre ninguém. 1 Timóteo 5:22. Isso não é um conselho educado, é um sinal de alerta. É uma linha espiritual que, se cruzada sem discernimento, pode prejudicar tanto o enfermo quanto aquele que ora. Vivemos na era da emoção religiosa. Orar virou rotina. Impor as mãos virou um ritual. Mas a Bíblia nunca ensinou que emoção é autoridade. E uma oração sem discernimento não é apenas ineficaz, é perigosa. Porque orar não é uma técnica. Orar é entrar em um campo de batalha invisível. Quando você impõe as mãos sobre alguém, não está apenas falando palavras, está transferindo uma influência espiritual. Está abrindo um canal entre você, o doente, e o mundo espiritual. Se for guiado pelo Espírito Santo, é um fluxo de cura. Mas se for feito por impulso, emoção ou pressa sem ter sido enviado, você se torna um canal aberto e desprotegido. É por isso que algumas pessoas, depois de intercederem, se sentem esgotadas sem motivo. Outras, após imporem as mãos, carregam confusão ou crise espiritual. Não é por falta de fé, é porque entraram em uma batalha para a qual não foram designadas usando o nome de Jesus, mas sem a cobertura dele. O mundo espiritual não é lugar para experimentos. Ele não perdoa a impulsividade. Não se move por fórmulas ou vozes eloquentes. Ele reconhece apenas uma coisa, a autoridade concedida por submissão genuína. Vemos isso em Atos 19. Os 7 filhos de Seva, que tinham ouvido Paulo orar e visto milagres acontecerem, decidiram imitá-lo. Chegaram a um homem possuído e disseram: Ordenamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega, que você saia. Parece certo, parece fé, parece poder. Mas o que o espírito maligno respondeu? Jesus: Eu conheço Paulo, eu sei quem é. Mas vocês quem são? Uma pergunta que fez tremer céu e inferno. E então o homem possuído os atacou e espancou, e eles fugiram nus. Percebe? O mundo espiritual reconhece a autoridade real. Não se impressiona com palavras,
Identifica quem realmente anda com Deus e quem só está atuando. Aqueles rapazes não tinham más intenções, mas faltava o essencial em vil comunhão e submissão. E aqui está uma verdade que todo intercessor precisa gravar. Você não tem o direito de impor as mãos sobre alguém se você mesmo não foi colocado sobre o altar. Você não deve agir porque sente que deve, mas porque Deus disse que você deve. Sem a direção do Espírito Santo, até mesmo a compaixão pode se tornar uma ponte para a desordem espiritual. Uma oração certa na hora errada, feita pela pessoa errada, pode estragar um processo divino. Pode interromper a correção que Deus está operando. Pode fazer o enfermo afundar mais fundo, em vez de ser libertado. E o mais triste, muitos nem percebem. Acham que estão ajudando, mas estão tocando em algo que não deveriam. Por isso, maturidade espiritual não é orar mais, é ouvir mais antes de orar. O maduro não impõe mãos com pressa. Ele se ajoelha primeiro para buscar instrução. O verdadeiro intercessor não é quem ora mais alto, mas quem só impõe as mãos depois de passar tempo suficiente de joelhos diante do céu. O alerta de Paulo não é para frear a fé, é para proteger o funcionamento espiritual. Seja cauteloso com o hábito de interceder indiscriminadamente. Tenha discernimento ao dizer, vou orar por você, sem conhecer a raiz espiritual do problema. Lembre-se toda vez que você intercede está entrando em guerra. E ninguém deve ir à guerra sem armadura. Então, da próxima vez que encontrar alguém doente, que sua primeira reação não seja impor as mãos. Que sua primeira reação seja ouvir. Pergunte ao Senhor: tenho permissão e estou sendo enviado? Há algo que estás tratando que preciso saber. E se ouvir silêncio, não tenha medo. Porque o silêncio do céu, às vezes, é a barreira que protege você. Ore com fé, mas nunca ore sem discernimento. Porque uma oração errada não é apenas inútil. Pode ser a porta para o caos espiritual. Você já pensou que está orando, mas aos olhos do mundo espiritual, na verdade, você está em meio a um campo de batalha. Já se sentiu exausto depois de interceder por alguém, não por falta de fé, mas porque acabou de atravessar um confronto invisível sem perceber. A verdadeira intercessão não é um ritual suave. Não é uma performance para causar emoção. Não é um momento forte no culto, nem um lugar para exibir eloquência. Na realidade, a intercessão é uma guerra. Um lugar onde sangue espiritual é derramado, onde fronteiras invisíveis são quebradas ou estabelecidas, onde céu e inferno se enfrentam. E guerra, meu querido, não é lugar para sonhadores. Quando você começa a orar por outra pessoa, especialmente por enfermos ou por quem está em cativeiro espiritual, você não está apenas sussurrando. Está entrando num confronto entre luz e trevas. Você representa um reino carregando autoridade para enfrentar outro. E como todo guerreiro verdadeiro, precisa saber onde está pisando e quem está por trás de você. Vimos isso em Atos 19, a história dos 7 filhos de Seva. Homens que pareciam certos, usavam as palavras certas e invocavam o nome certo. Mas terminaram envergonhados. Eles entraram numa guerra para a qual não estavam preparados sem relacionamento sem envio. E o inferno não se curva diante da imitação, apenas diante da autoridade genuína que nasce da comunhão profunda com Cristo. Eles disseram o nome certo em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas o espírito maligno respondeu: Jesus, eu conheço Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Essa não foi apenas uma recusa, foi uma sentença contra os que ousam entrar em batalha sem armadura. Você pode conhecer o nome do Senhor, mas se não viver em obediência, sua oração não tem peso. Pode gritar, chorar, comover uma igreja inteira. Mas sem santidade, o céu permanece em silêncio, porque no campo espiritual, volume não é arma, submissão é.
Há quem pense que pode expulsar demônios aos gritos, mas o som não afugenta as trevas. A luz dentro de você é que faz isso. A presença real do Espírito Santo na sua vida privada, e não slogans decorados, é o que faz os poderes das trevas tremerem. A batalha da oração não se vence no palco. Vence-se no quarto secreto, onde ninguém vê, onde não há microfone e luzes, apenas você e Deus. O verdadeiro intercessor é conhecido pelo inferno. Não por ser barulhento, mas por ser perigoso. Perigoso porque anda perto de Deus, vive em obediência à humildade e não deixa brechas para o inimigo. Você não pode falsificar comunhão. Pode até imitar a fala de alguém ungido, mas não pode pegar emprestado o fogo dele. Você precisa ter seu próprio fogo, vindo de uma vida santa da disciplina da caminhada na luz. E esse fogo não é alimentado por emoções, mas por sacrifício diário no altar. Se você está orando por um enfermo, lembre-se, não está apenas conversando com Deus. Está enfrentando forças que mantêm essa pessoa cativa. Você está representando essa pessoa, abrindo portas para a cura. E isso exige preparação armadura espiritual e clareza sobre as ordens do comandante. A verdadeira intercessão não nasce de compaixão cega. Nasce de relacionamento profundo com Deus, onde você sabe o que dizer, quando calar, o que soltar e o que guerrear até o fim. E às vezes a vitória não vem de lutar mais forte, mas de permanecer firme e ouvir melhor e se submeter mais. A eficácia da oração não depende de quem você é aos olhos das pessoas, mas de quem você é aos olhos de Deus. Você pode ser um cristão anônimo, mas se vive em santidade, ouve a voz de Deus e anda na vontade dele. Cada palavra da sua oração pode mover os céus. O mundo precisa de intercessores assim, sem barulho, sem buscar reconhecimento, sem procurar holofotes, mas que ao se ajoelhar, fazem o inferno tremer. Que ao falar, abrem portas espirituais, que ao caminhar carregam a presença do Todo-Poderoso. Você está pronto para ser esse guerreiro? Se sim, comece pelo seu quarto secreto. Construa uma vida santa. Viva perto de Deus, porque a verdadeira batalha não começa com um grito, começa com um sussurro na presença santa dele. Você está pedindo a Deus ou tentando controlá-lo. Já parou no meio de suas súplicas e se perguntou: estou me rendendo ou tentando manipular nesta oração? Pode parecer chocante, mas a verdade é que muitas orações, embora pareçam cheias de fé, na verdade, nascem do medo. E Deus não responde ao medo. Ele age mediante a rendição. Nos blocos anteriores, vimos que oração não é um palco emocional nem um ritual automático. Mas agora, precisamos ir mais fundo. Qual é o verdadeiro núcleo da oração que comove o coração de Deus? Não são as lágrimas, não é a repetição, mas sim a postura de rendição. Veja uma das histórias mais marcantes do Novo Testamento, o encontro entre Jesus e o centurião romano em Mateus 8. Aquele homem não era judeu, não era discípulo, não conhecia tradições ou rituais. Mas chegou dizendo: Senhor, meu servo está em casa paralítico sofrendo horrivelmente. Basta uma palavra, tua, e ele será curado. Quando Jesus disse: Irei até tua casa, o centurião respondeu com algo raríssimo nas Escrituras: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Dize apenas uma palavra, e meu servo será curado. O que vemos aqui, não há exigência, não há insistência, não há murmuração. Só há uma profunda compreensão da autoridade espiritual e uma rendição total. Por isso Jesus se maravilhou e declarou: Nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel. A rendição gera a fé genuína. E a fé verdadeira não tenta forçar Deus a fazer o que queremos, mas nos leva a compreender o que Deus está fazendo. Algumas orações soam poderosas. Senhor, eu declaro, eu ordeno, eu comando que o milagre aconteça.
Mas às vezes por trás dessas palavras está um coração que ainda não se rendeu. Alguém tentando tomar o controle, ao invés de entregar o controle ao Todo-Poderoso. Por outro lado, a oração que nasce da rendição é simples, Pai. Se for da tua vontade, que assim seja. Pode soar fraca, mas aos olhos de Deus é a maior força que existe, a força da confiança. Você se lembra da noite em que Jesus se ajoelhou no Getsêmani? Ele estava angustiado, suando como gotas de sangue, e orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração mais vitoriosa de toda a história da humanidade. Porque marcou a entrega total do Filho à vontade do Pai. E dessa oração nasceu a salvação do mundo. A oração mais poderosa não é a que você grita, mas a que você faz quando seu coração está completamente exposto diante de Deus. Quando você não tenta provar que tem fé, mas simplesmente diz: confio em ti mesmo quando estás em silêncio. Você está se rendendo em oração ou tentando encaixar Deus no seu plano. Orar não é apenas ver milagres, é cooperar com o plano celestial. Orar não é comandar a Deus, é caminhar junto com Ele. O paradoxo é quando você para de tentar controlar o resultado, é aí que o verdadeiro poder começa a fluir. Porque o Espírito Santo não age por meio do controle, ele age por meio da confiança. Quando você se rende, se torna um canal puro para que a vontade de Deus flua, sem interferência de expectativas, emoções ou desejos próprios. Apenas eis-me aqui para obedecer. Em suas orações pelos enfermos, fique atento se você começar a dizer: Deus tem que fazer isso. Pare. Pergunte-se: estou representando a vontade do céu, ou apenas pressionando por algo que meu coração não aceita perder? A rendição não é desistir da esperança. É colocar a esperança no lugar certo na vontade de Deus, mesmo quando ela contraria nossos desejos. A oração cheia de fé não grita: faça do meu jeito. Ela sussurra: seja feita a tua vontade, mesmo que eu não entenda. E Deus ouvirá essa oração, não porque é alta, mas porque vem do lugar mais profundo da alma, onde o verdadeiro eu se curva diante do Criador. Portanto, ore pelos doentes, deseje a cura, chore se necessário, mas nunca perca o essencial, Senhor, se for da tua vontade. Que assim seja. Se não, então me ajuda a caminhar confiando mesmo sem o milagre. Porque é justamente quando você solta o controle que verá o verdadeiro poder de Deus agir. Você acredita que uma oração, se feita na hora errada, com o propósito errado e com a atitude errada, pode piorar a condição de uma pessoa enferma ao invés de melhorá-la? Parece difícil de aceitar, até mesmo confuso. Mas essa é uma verdade espiritual com a qual muitos na igreja ainda não estão prontos para lidar. Orar é um privilégio. Mas todo privilégio vem com responsabilidade. E uma das mais importantes responsabilidades do intercessor é aprender quando não orar. Há momentos em que não se deve clamar, pessoas sobre as quais não se deve impor as mãos, situações em que o mais sábio é ouvir e não agir. Costumamos pensar: se vejo alguém doente, devo orar, se vejo sofrimento, devo falar. Mas de onde vem essa reação? É direção do Espírito Santo ou emoção humana? A verdade é nem todo enfermo quer ser curado. Alguns se acostumaram tanto com a dor que resistiriam se Deus tocasse. Outros usam a enfermidade como escudo para esconder mágoas, raiva ou medos não enfrentados. E há doenças que não vêm de Satanás nem de pecado, mas são permitidas por Deus para ensinar algo mais profundo. Lembre-se do caso de Paulo e o espinho na carne. Ele orou 3 vezes pedindo libertação, mas Deus não o curou. Não por falta de fé, mas porque a vontade de Deus era revelar a suficiência da sua graça na fraqueza. E se você ou eu aparecêssemos ali, impondo as mãos com fervor, estaríamos de fato intercedendo
ou interrompendo um processo sagrado de formação espiritual. Por isso, a primeira pergunta antes de qualquer oração deve ser: Senhor, o Senhor quer que eu interceda nesta situação? Essa pergunta não revela falta de fé, revela maturidade espiritual. Porque os maduros não agem por impulso, mas por direção. Alguns vêm pedir oração, mas você precisa checar seu coração. Tenho permissão. Você não é um médico espiritual disponível 24 horas. Você é um mordomo da graça e só pode oferecer o que recebeu. Se Deus não falou, não se antecipe. Se o Espírito está em silêncio, não faça barulho. Há doenças que Deus usa para manter alguém perto dele. Feridas que são muralhas contra tentações maiores. Limitações físicas que ancoram a alma para que ela não se afaste da vontade divina. Se você intervém sem direção, pode estar removendo algo que Deus ainda quer manter. E isso mesmo, com boas intenções, ainda é um dano. A oração só é verdadeiramente eficaz quando nasce de dois fundamentos: ouvir o Espírito Santo e viver em santidade. Sem isso, a oração vira formalidade. Pior, pode abrir portais espirituais indevidos, ferindo tanto o intercessor quanto o enfermo. Quem não vive em santidade ao impor as mãos, não transmite cura. Pode transmitir confusão, cansaço ou pura emoção humana. Porque orar não é apenas um ato físico, é uma transferência espiritual. E ninguém pode liberar aquilo que não carrega no coração. Talvez você pense: mas se eu não orar, vou perder a chance de fazer o bem. A resposta é: se o Espírito te conduz ao silêncio, o silêncio é o melhor bem que você pode oferecer. No silêncio, você ainda pode interceder no Espírito. Pode entregar aquela pessoa a Deus. Mas não ultrapasse a autoridade que lhe foi dada. E lembre-se, Deus ama o enfermo mais do que você. Ele não precisa ser convencido a curar. Ele já está trabalhando às vezes em silêncio no coração daquela pessoa. Seu papel é cooperar, não substituir. Não force portas trancadas. Não fale quando Deus quer que você escute. Não entre quando Ele te manda vigiar à distância. Portanto, antes de orar por alguém doente, pare. Ouça. Pergunte. Se Ele disser, ainda não, obedeça. Se Ele disser, apenas esteja presente. Faça isso. Se Ele te instruir a orar em silêncio sem tocar, creia a oração no quarto secreto pode ser mais poderosa que qualquer imposição de mãos. Orar é um dom, mas sem discernimento pode se tornar uma lâmina afiada usada fora do lugar. Não fomos chamados para fazer o que parece certo aos nossos olhos, mas para fazer o que é certo segundo a vontade de Deus. Quer orar por um enfermo ótimo? Mas comece ouvindo. Ore com reverência. E lembre-se, a oração que agrada a Deus não é a mais rápida, é a que nasce depois que o coração se curvou o suficiente diante dele. Você já orou com sinceridade? Clamou com todo o seu coração. Mas ao invés de ver portas se abrirem, encontrou um muro de silêncio. Já se perguntou por que Deus ainda não agiu? Por que o milagre não aconteceu? Mas, e se a pergunta certa for: será que estou orando contra a vontade de Deus? É uma pergunta desconfortável, mas necessária. Porque nem tudo que é bom é o que é certo. Nem toda cura imediata traz maior glória. E nem toda oração, mesmo nascida do amor, coopera com o plano celestial. Muitas vezes pensamos que orar é sempre algo positivo. Que quanto mais oramos, mais fé mostramos. Mas orar sem discernimento pode ser uma intervenção perigosa no processo sagrado de Deus. Vamos voltar a uma das histórias mais tocantes da Bíblia, a morte e ressurreição de Lázaro. Quando ele adoeceu, suas irmãs Marta e Maria enviaram um recado a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Não era um pedido qualquer. Era uma intercessão cheia de amor com a esperança de que Jesus viesse logo curá-lo. Mas o texto diz, ouvindo isso, Jesus ficou ainda 2 dias onde estava. 2 dias. Nenhuma reação, nenhum movimento,
nenhuma urgência. E então ele diz: Lázaro morreu. E por causa de vocês, alegro-me de não ter estado lá, para que creiam. Jesus não correu para curar. Não por falta de amor ou poder, mas porque havia algo maior do que a restauração física revelar plenamente a glória de Deus. Se ele tivesse chegado antes, teria curado Lázaro. Mais uma cura entre tantas. Mas chegando após 4 dias da morte, ele não apenas curou um corpo, ele rompeu paradigmas, elevou a fé e revelou um nível de glória jamais visto. Agora imagine, e se Marta, ou algum discípulo, tivesse se oposto à morte e orado viva, agora antes da hora designada por Deus, teriam visto uma cura menor, mas perderiam a revelação maior. A pressa pode nos fazer abortar o propósito eterno. É isso que acontece com muitos hoje na igreja. Amamos então, agimos com urgência. Mas o verdadeiro amor não tenta apressar Deus, ele confia no tempo dele. Alguns dizem: se eu não orar agora, meu ente querido pode morrer. Mas às vezes a morte não é fracasso, é o caminho para uma glória maior. Algumas enfermidades não são curadas de imediato, não porque Deus não escuta, mas porque Ele está trabalhando de dentro para fora no invisível. Se orarmos apenas para cessar a dor, como o enfermo amadurecerá na fé? Como aprenderá a confiar no escuro? A agarrar-se a Deus mesmo sem ver o milagre? Muitas vezes, é na demora que a alma encontra o Senhor de forma mais profunda. Por isso, ao orar, pergunte-se, Senhor, estou cooperando contigo ou te atrapalhando? Será que meu clamor mantém alguém num nível raso de fé? Será que minha insistência impede essa pessoa de aprender rendição? Deus não se move pelas nossas emoções. Ele se move pela nossa confiança, e confiança verdadeira diz: mesmo que o milagre não venha como eu queria, eu sei que a tua vontade é a melhor. A oração mais bela não diz: faz o que eu quero, mas sim, faz o que tu queres, porque confio que tu sabes o melhor. Alguém já disse: fé de verdade não é forçar Deus a fazer o que eu creio, é crer no que Deus está fazendo, mesmo quando não entendo. E isso é verdade. Quando você confia na vontade de Deus, sua oração deixa de tentar mudar a situação e começa a transformar seu próprio coração para se alinhar com Ele. Orar nunca é sobre convencer Deus, mas sim ser convencido por Ele. Ser reposicionado, reajustado, reconhecendo que somos cooperadores, não controladores. Então, querido amigo, da próxima vez, que for impor as mãos, clamar por um milagre, declarar com fé, pare por um momento e pergunte, Pai, qual é o teu plano aqui? Estou contigo ou correndo à frente de ti? E se ele responder, espere. Essa espera é santa. Você já orou com fervor por alguém, um ente querido, alguém da igreja, uma pessoa enferma, mas depois de muitas intercessões, nada mudou. Nenhum sinal de melhora, nenhuma resposta visível. E então você se pergunta: será que Deus não está ouvindo? Mas a pergunta certa talvez seja: será que o coração dessa pessoa está aberto? Orar por um enfermo é um ato de amor. Mas se você se concentra apenas no físico e ignora a condição espiritual, está tratando o sintoma, não a raiz. O corpo pode ser ungido, mas se a alma estiver trancada em mágoa, falta de perdão ou pecado não confessado. O bloqueio ao milagre não é falta de fé exterior, mas uma ferida não tratada no interior. A Bíblia não ignora essa realidade. Tiago 5,16 declara: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Não diz gritem alto, nem use o nome de Jesus como fórmula, mas sim, a cura começa pela confissão. Confessar não é vergonha, é a chave que abre a porta da cura. Há pessoas que não são curadas não porque Deus as recusa, mas porque elas ainda seguram algo dentro do coração, um ressentimento antigo, uma ferida não perdoada, um pecado escondido.
Você pode impor as mãos, ungir, orar por horas. Mas se a pessoa se recusa a perdoar os pais, o cônjuge, os amigos ou a si mesma, sua oração será como água jogada sobre pedra. Um coração fechado impede que o poder flua. Jesus não curava apenas corpos. Ele sempre tocava primeiro a alma. Lembra do paralítico descido pelo telhado em Marcos 2? Antes de dizer, "Levanta-te, Jesus", disse, "Os teus pecados estão perdoados." Ele tratou a raiz depois o sintoma. Hoje, muitos na igreja pedem oração por cura, mas não querem tocar na raiz. Querem ver milagre, mas não querem encarar a dor interior. Querem parar de sofrer, mas não querem perdoar. Querem ser curados, mas não querem confessar aquilo que guardam há anos. Se você com sinceridade intercede sem saber que o coração ainda está trancado, facilmente cairá em cansaço espiritual. Ora sem resultado. Duvida da própria fé. Mas talvez o problema não está em você, e sim na resistência deles em abrir o coração. Deus é amoroso, mas ele não força a mudança. Ele bate a porta, mas não arromba. Se a pessoa enferma não quiser mudar, se arrepender, perdoar Deus, espera. E você também precisa aprender a esperar. Não para desistir, mas para orar da forma certa. O que fazer diante de alguém com o coração fechado? Dê um passo atrás. Não imponha as mãos de imediato. Pergunte com gentileza. Há algo que você precisa confessar. Existe alguém que você ainda não perdoou. Há algum pecado escondido? Se eles abrirem o coração, esse é o sinal de que a porta interior começou a se abrir. E aí você não é só um intercessor, é um guia para uma cura completa, corpo e alma. Porque Deus quer curar da raiz. Mas se houver recusa, se a pessoa se fechar, não pressione. Dê espaço, mas continue intercedendo no Espírito. Peça a Deus para amolecer o coração. Peça ao Espírito Santo para bater a porta. Pois somente Deus pode abrir o coração de alguém. Lembre-se, há doenças que não são punições, mas alertas. Não vêm para castigar, mas para despertar um coração endurecido. E Deus não curará o corpo se isso significar que a pessoa continuará longe dele com a alma não restaurada. Você é um intermediário. Mas um intercessor sábio sabe discernir o tempo e o coração. Você não está ali para forçar ninguém, está para estar presente. Como um amigo na noite escura, pronto para ouvir. Eu quero ser curado por dentro. E quando isso acontecer, você verá uma oração simples no tempo certo pode quebrar correntes de anos. Porque a cura verdadeira não é apenas o corpo livre da dor, mas uma alma aberta ao amor incondicional do Pai. Você já ouviu uma oração longa, bem formulada, teologicamente correta, com as palavras certas, mas ao final sentiu vazio, nenhum arrepio, nenhuma sensação da presença do Espírito, nenhuma manifestação tangível de Deus. Apenas som, apenas forma, palavras que sobem, mas não tocam o céu. Isso é o frio espiritual, uma condição perigosa, porém muito comum. E o mais assustador é que isso pode acontecer dentro da sala de oração entre crentes experientes, mesmo quando eles estão tentando fazer o que é certo e interceder por alguém doente. Orar sem relacionamento vivo com o Espírito Santo transforma a oração em ritual. Você pode invocar o nome de Jesus, pode citar versículos, pode falar com voz suave e reverente. Mas se o coração não estiver aquecido pela presença do Espírito, sua oração será como um sino que ressoa, mas ninguém ouve a melodia. A oração não começa na boca. Ela começa no coração conectado ao Pai. Quando o coração esfria, a oração vira atividade humana, perde o fluir celestial. E quando isso acontece, não apenas o milagre não vem como você pode ainda alimentar a decepção do enfermo, seu cansaço espiritual, sua dúvida, sua frieza. O enfermo não precisa só de um toque físico. Ele procura uma fagulha espiritual, algo que vá além de remédios técnicas ou métodos. Ele precisa da presença. E essa presença não vem da eloquência,
mas de uma alma incendiada no lugar secreto com Deus. Esquecemos que Jesus constantemente se retirava para orar, não por falta de fé, mas porque sua conexão com o Pai era a fonte da sua vida. Ele nunca curou alguém a partir de um lugar frio em sua alma. Ele sempre operava a partir da unidade com o céu. Hoje, caímos facilmente na armadilha da rotina espiritual. Oramos por agenda. Oramos por função. Oramos porque esperam de nós. Mas por dentro, o fogo se apagou. O relacionamento íntimo com Deus foi trocado por fórmulas pressa ou roteiro, e então a oração vira som sem alma. O frio espiritual pode vir do cansaço da frustração ou da repetição sem vida. Talvez você já orou tantas vezes sem resposta que seu fervor esgotou. Talvez você se doou por muitos, mas esqueceu de reabastecer o azeite. Talvez você foi ferido por não ver resultados, e então fechou o coração sem perceber que essa frieza é a barreira que impede o fluir da graça. Você não pode acender outro se estiver apagado. E não pode tocar o doente com fogo de cura se sua própria alma estiver congelada. E quanto ao enfermo, ele também não é passivo. Se o intercessor precisa estar em chamas, o enfermo precisa estar aberto, desejar, buscar vida em Deus. Há quem peça oração, mas sua mente está distante, seu coração endurecido. Não espera nada, não crê em nada. Apenas tenta mais uma vez por hábito. Essa frieza é como um manto grosso que impede a oração de penetrar. Por isso, antes de impor as mãos, pergunte-se: estou em chamas. Se a resposta for não, não se apresse. Vá ao lugar secreto. Espere diante do Senhor. Deixe Ele reacender o fogo em você. Porque só quando você estiver aquecido pelo Espírito, será um canal do poder de cura. E se você está doente, pergunte: minha alma está adormecida. Não espere que outros façam tudo por você. Levante-se, clame, reacenda sua fé através da adoração e da busca. A cura não é apenas algo que Deus faz por você, é algo que Ele faz com você. A igreja hoje não carece de orações, mas de fogo. E o fogo não vem do homem. Ele vem do lugar mais profundo da rendição e da sede. O fogo nasce da comunhão. E onde há fogo, há vida. Onde há fogo, há cura. Não espere que o fogo venha de outros. Seja você aquele que reacende a lâmpada no templo do seu coração. E quando você entrar na sala do enfermo ou estiver diante de quem precisa de um milagre, você não precisará de muitas palavras. Apenas uma simples dita por um coração em chamas abrirá os céus. Você já pensou que cada oração que você faz é uma ação invisível, uma transferência entre o mundo físico e o mundo espiritual? Muitos entram na oração pensando: isso é bom, estou fazendo algo para Deus. Mas a verdade é que cada oração abre uma porta. E a pergunta é: que porta você está abrindo? E para quem orar, nunca é neutro. Sempre gera movimento no reino espiritual. Ou você está convidando o poder de Deus a intervir, ou, se não estiver na posição espiritual correta, pode estar abrindo brechas para que as trevas entrem. É por isso que na Bíblia, a oração nunca é feita de forma leviana. Toda oração exige santidade, envio e autoridade legítima. Lembre-se da história impactante de Atos 19. 7 filhos de Seva. Um sacerdote judeu viram Paulo expulsar demônios em nome de Jesus. Pensaram também podemos fazer isso. E tentaram imitar sem fé real, sem envio, sem relacionamento com aquele cujo nome invocavam. Disseram: ordenamos a vocês, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Mas o espírito maligno respondeu de forma arrepiante: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? E então os demônios os atacaram, espancando-os até fugirem nus e feridos. Essa história não é apenas sobre libertação, é um alerta a todo ato de oração sem cobertura espiritual. Se o intercessor não vive em santidade, não foi enviado em comunhão com Deus.
Não está debaixo de autoridade espiritual. Sua oração não só é fraca, como também perigosa. Por quê? Porque ao orar, você declara autoridade no mundo espiritual. E os poderes das trevas reconhecem quem tem autoridade real e quem apenas fala alto. Elas não temem o volume. Não se impressionam com rituais, apenas se submetem à presença do santo. Você não pode orar com autoridade se não vive sob autoridade. Não pode ordenar que demônios fujam se sua própria vida está cheia de brechas e compromissos com o pecado. Isso não significa que você precisa ser perfeito para orar. Mas você precisa saber quem está te enviando. Você foi enviado do lugar secreto com o Espírito Santo? Ou está agindo por emoção-pressão? Ou simplesmente porque acha que deveria fazer algo? Orar sem ensino, sem discernimento e sem santidade é como entregar uma chave sem saber quem vai entrar. E o inimigo está sempre à espreita por chaves descuidadas. Não é coincidência que antes dos discípulos começarem o ministério, Jesus os mandou esperar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto. Não era apenas para receber dons, mas para serem equipados pelo Espírito antes de enfrentar um mundo espiritual repleto de enganos, ciladas e ataques. Precisamos entender: orar não é só conversar com Deus. É proclamar decidir abrir caminho para o que vai acontecer no mundo real. E por isso, se você não sabe onde está com Deus, não se apresse em abrir a boca. Antes de declarar, esteja protegido. Antes de interceder, esteja cheio do Espírito. Caso contrário, você se torna alvo de retaliação. Muitos oram, e depois se sentem esgotados, oprimidos, estranhamente cansados. Talvez porque entraram em batalha espiritual sem armadura. E no campo espiritual, a ignorância é uma armadilha mortal. Como evitar isso vivendo em comunhão contínua com Deus? Deixe a oração fluir do lugar secreto, não do palco. Certifique-se de que você foi enviado, não se lançou sozinho. E caminhe diariamente em humildade perguntando: Senhor, estou abrindo a porta certa. Estou permitindo que o Senhor vá à minha frente. Porque o último papel que você quer desempenhar é o de alguém que prejudica e não ajuda. E a última coisa que o enfermo precisa é de uma oração que abre batalhas para as quais ninguém está protegido. Portanto, na próxima vez que você for orar, não pergunte apenas: minha oração é forte. Pergunte: meu coração está limpo. Meu relacionamento com Deus é real. Estou na posição espiritual correta. Porque oração não é apenas som, é transferência. E aquilo que você transfere depende de onde você está espiritualmente. O enfermo não precisa apenas ouvir uma oração. Ele anseia por ser tocado pela presença real de Deus. E para que isso aconteça, Deus não procura os eloquentes, os talentosos ou os que já subiram ao púlpito. Ele está procurando por santos. Vivemos em tempos em que a aparência é confundida com poder. Uma oração comovente, um versículo citado no momento certo, uma voz envolvente, tudo isso pode emocionar um ambiente. Mas emoção não é presença. E o poder não está nas palavras, está na vida secreta com Deus. Pergunte a si mesmo: quando oro por alguém, o que estou apresentando a Deus? Um ritual, um reflexo automático, ou um coração purificado, moldado no fogo da santidade e que vive em rendição diária? O enfermo, mesmo que não diga, sente o que é real. Quando você impõe as mãos, ele não precisa de mais uma pregação. Não precisa de teoria. Ele precisa de um toque que carrega unção, algo que não pode vir de uma vida comprometida com o pecado. Deus não divide sua glória com uma vida impura. Você pode esconder muitas coisas dos homens, mas no mundo espiritual, durante a oração, tudo é revelado verdadeiro, ou falso puro, ou sujo fogo, ou cinzas. No Antigo Testamento, qualquer sacerdote que ousasse entrar no Santo dos Santos sem estar purificado, morria imediatamente. Por quê? Porque a presença de Deus não tolera engano nem impureza.
Hoje, graças a Cristo, não morremos fisicamente ao orar em pecado. Mas a morte espiritual acontece silenciosa, mas profunda, especialmente quando tentamos tocar os outros sem santidade. Alguém pode perguntar: então preciso ser perfeito para orar? Não. Mas você precisa viver na luz, andar em arrependimento contínuo, buscar se parecer com aquele que te chamou. Deus não procura os que nunca erram, mas os que não escondem seus pecados. Não os que se justificam, mas os que se rendem. A Bíblia diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O justo não é o impecável, é o que foi justificado pelo sangue de Jesus, e responde a essa graça com obediência diária. Uma pessoa que vive em santidade carrega da atmosfera do céu. Ela não precisa gritar, não precisa de gestos teatrais. Sua presença já afugenta as trevas. Mesmo sem o milagre imediato, o enfermo sente paz porque foi tocado por alguém que carrega fogo genuíno. Por outro lado, uma vida dupla tentando orar por cura pode transmitir morte espiritual. Pode abrir espaço para engano. Pode aumentar a dúvida, a decepção e endurecer ainda mais o coração do enfermo. E o mais triste, essa pessoa nem percebe. Ora muito, mas vê pouco resultado. Sente-se exausta após cada oração e se pergunta: por que não há poder? Mas poder não nasce da quantidade de oração. Ele nasce da proximidade com Deus. Sua vida no secreto com Deus importa mais que qualquer palco. É no quarto secreto que a vitória é firmada, não sob os holofotes. Você tem guardado seu quarto secreto em santidade. Tem vigiado sua mente contra a impureza, seus olhos contra imagens distorcidas, sua boca contra palavras tóxicas. Porque tudo isso se acumula. E quando você ora, é isso que transparece no espírito. Lembre-se, Jesus nunca ensinou oração como técnica, mas como relacionamento. E nesse relacionamento, santidade não é um fardo, é a resposta natural de quem ama. Se você deseja orar por cura, comece por si mesmo. Deixe o Espírito Santo te examinar. Deixe a palavra te podar. Deixe o fogo de Deus queimar o que está escondido. Porque quando você sobe ao altar com uma vida pura, você não precisa se esforçar, só precisa caminhar. O enfermo não precisa de um intercessor perfeito, precisa de alguém verdadeiro, lavado cheio e enviado. Um canal sem obstruções de orgulho, luxúria ou preguiça espiritual. Renove seu compromisso hoje. Não busque palavras bonitas, busque santidade. Não deseje ser reconhecido pelos homens, deseje ser aprovado no céu. E você verá sua oração mais simples feita com sinceridade e santidade, poderá abrir o céu sobre a vida de alguém à beira da morte. Você já orou com fervor por alguém ser curado, sem saber que, na verdade, sua persistência em oração estava indo contra a vontade de Deus. Parece difícil aceitar, mas a própria Bíblia nos mostra que há enfermidades que não foram permitidas para serem removidas, mas para ensinar. E quando não discernimos isso, caímos facilmente na armadilha da compaixão, sem entendimento, tentando afastar algo que Deus está usando para lapidar a fé, moldar o caráter e revelar uma graça mais profunda. Um dos exemplos mais claros vem do próprio apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 12, ele compartilha uma experiência misteriosa, um espinho na carne lhe foi dado, uma fraqueza talvez física ou espiritual, que ele não descreve em detalhes, mas que se tornou uma dor constante. Paulo clamou a Deus 3 vezes para ser livre daquilo. Mas o Senhor respondeu com palavras que ecoam através da história espiritual. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós oramos, Senhor, cura. Mas às vezes Deus responde: estou usando isso para te ensinar algo maior que o milagre. E se não entendermos isso, podemos nos tornar aqueles que atrapalham a lição que Deus está ensinando. Pensamos estar ajudando, mas estamos interferindo no processo do céu. Nem toda a dor vem do diabo.
Nem toda espera é um ataque. Há estações em que Deus permite que seus filhos andem na escuridão, não como punição, mas para ensiná-los a ouvir sua voz no silêncio e caminhar pela fé, e não por emoções. Nesses momentos, se o intercessor não for sensível, se não perguntar, Senhor, o que estás fazendo aqui, então sua oração pode, sem querer, se opor à intenção do Todo-Poderoso. Você deseja ver a pessoa se levantar, mas Deus deseja vê-la se humilhar. Você quer o milagre, mas Deus espera um coração quebrantado e uma fé refinada. Às vezes a cura não vem imediatamente porque o doente precisa se reencontrar consigo mesmo no espelho da fraqueza. Talvez tenha sido autossuficiente, dependente de suas forças. E é na enfermidade que ele aprende a depender totalmente de Deus. Se removemos o fardo com pressa, podemos também remover a oportunidade de transformação. A pergunta que devemos fazer é: Senhor, estás ensinando algo por meio dessa dor? E se sim, como posso cooperar com esse processo em vez de resistir a ele? Deus não é apenas o curador. Ele é o ferreiro da alma. E ferreiros usam fogo, bigorna e martelo. Se entramos na forja e gritamos: Senhor, pare, eu vim apagar esse fogo, estamos nos colocando no lugar errado e interrompendo um trabalho divino. E isso não vale só para o intercessor. O doente também precisa aprender. Talvez Deus esteja fazendo algo maior que restaurar meu corpo. Porque uma alma restaurada, uma fé amadurecida, uma intimidade mais profunda com Cristo valem mais que pernas curadas ou sintomas aliviados. O intercessor precisa de discernimento, não apenas para saber quando impor as mãos, mas para saber quando apenas se ajoelhar ao lado e ouvir com o enfermo. Perguntar: Senhor, o que estás ensinando? Devo calar, ou declarar tocar, ou apenas estar presente em intercessão silenciosa? Veja, a oração verdadeira nunca está separada da obediência. Orar não é manipular Deus para fazer o que queremos, é submeter-se para que a vontade dele se cumpra em nós. A oração mais poderosa não é a mais alta, é a que nasce de um coração que entende o que Deus está fazendo e está pronto para dizer amém, mesmo que o amém signifique esperar, suportar ou aprender. E quando você ora com esse entendimento, você não se frustra se o milagre não vem de imediato. Você não desanima se o doente ainda está fraco. Porque você sabe Deus está ensinando algo que os olhos não veem. E às vezes, a graça liberada não é a cura, mas a força para continuar mesmo sem a cura. Porque a minha graça te basta não é uma negativa. É uma confirmação de que na fraqueza, a glória de Deus brilhará com mais intensidade. Você já viu um ente querido adoentado magro deitado, respirando com dificuldade, e tudo o que você queria era dizer: Senhor, por favor, faz com que ele volte a ficar bem. Essa oração é sincera. Ela nasce do amor. Mas a pergunta é: você já parou para se perguntar: onde está a alma dessa pessoa no relacionamento com Deus? O corpo é temporário, a alma é eterna. Mas nós, no medo, na emoção do momento, frequentemente oramos pelo que é passageiro e esquecemos daquilo que permanecerá para sempre. Choramos por causa da dor física, mas raramente perguntamos: será que essa alma está distante de Deus? Deus é o Deus que cura. Mas ele nunca troca a eternidade por um alívio momentâneo. Há casos em que ele não cura fisicamente de imediato, porque o que ele quer curar primeiro são as rachaduras da alma. Não podemos esquecer o ser humano, não é apenas carne, é uma alma viva. E aos olhos de Deus, nada é mais precioso do que uma alma restaurada, mesmo que esse processo passe pela cama de um hospital. No Salmo 23, Davi não disse: Ele restaura o meu corpo. Ele disse: Ele refrigera a minha alma. Porque ele sabia a verdadeira força começa por dentro, não nos músculos, mas na comunhão restaurada com o Criador. Às vezes uma doença não é uma tragédia, é um chamado silencioso do céu Pare. Ouça-me. Volte para mim.
Mas se quem intercede não tiver discernimento, continuará orando apenas pela cura física, enquanto Deus está focado na salvação da alma. Talvez essa pessoa já tenha seguido a Deus, mas esfriou. Frequenta a igreja, mas não tem mais relacionamento vivo. Fala sobre Deus, mas vive longe dele. E então, a doença chega, tira tudo do lugar, faz com que ela encare a si mesma os limites e a pergunta: se hoje fosse o último dia para onde eu iria, na cama da enfermidade, a alma pode despertar. Na dor, a pessoa se lembra daquele que havia esquecido. E se o intercessor estiver sensível ao Espírito Santo, ele não orará apenas por cura, mas por despertamento espiritual. Ore assim, Senhor, venha até essa pessoa. Fala com a alma dela, enquanto ela não pode fugir do silêncio. Que ela sinta a tua presença, não só para tirar a dor, mas para reacender o espírito dentro dela. Porque seria uma tragédia se essa pessoa se levantasse, caminhasse e se curasse, mas permanecesse longe de Deus. Ela pode sair do hospital, mas ainda estar fora do livro da vida. Isso não é vitória. Deus nos ama demais para apenas curar a superfície. Ele quer transformar as raízes. E isso começa por dentro. Uma alma não curada jamais será verdadeiramente saudável, mesmo que o corpo não tenha sintomas. Você sabia que há pessoas que foram curadas por um milagre, mas depois voltaram ao pecado, se afastaram de Deus e morreram sem arrependimento? É por isso que, às vezes, Deus adia a cura física para completar a obra interior. Como intercessor, você precisa ser um vigia espiritual. Pergunte, Senhor, o que está acontecendo na alma dessa pessoa? Ela precisa de ajuda para se arrepender, perdoar, voltar a ti. Ajude o enfermo a enxergar que isso não é só uma batalha contra vírus ou células, é uma luta para que sua alma reencontre a luz. Às vezes, o que o doente mais precisa não é uma oração forte, mas alguém que sente ao lado dele, ouça sua confissão, chore junto, segure sua mão no arrependimento. É ali que começa a verdadeira restauração. E quando a alma é curada, muitas vezes o corpo também responde. Porque corpo, alma e espírito foram criados para funcionar em harmonia. Uma alma reacendida pela esperança, reconectada com Deus, pode dar novo vigor ao corpo enfraquecido. Nunca subestime a ressurreição silenciosa de uma alma adormecida. Às vezes isso é mais poderoso do que qualquer milagre físico. Lembre-se, Deus não olha para o exterior. Ele olha direto para o coração. E quando você interceder por alguém, alinhe-se com essa visão. Não ore apenas por um milagre. Ore por um novo nascimento. Essa é a cura mais preciosa de todas. Você já entrou num quarto de hospital, viu alguém sofrendo, inclinou-se rapidamente para orar, até impôs as mãos e declarou cura. Talvez você tenha feito isso muitas vezes. Mas a pergunta é: você parou para perguntar a Deus antes? Qual é a verdadeira raiz dessa doença? A verdade é que nem toda enfermidade está apenas no corpo. Algumas feridas do corpo são alimentadas por rachaduras da alma, e se você não lidar com essa raiz, qualquer oração fica tratando apenas o sintoma. Uma pessoa pode estar doente, mas se estiver com o coração cheio de amargura, falta de perdão, ressentimento ou vivendo em compromisso espiritual. Orar pela cura física é como pedir ao médico para fechar uma ferida infectada sem limpar o pus. E Deus não faz isso. Ele não fecha a ferida, mantendo o interior contaminado. Lembre-se do Salmo 66:18. Se eu tiver no coração maldade, o Senhor não me ouvirá. Não porque ele não ama, mas porque ele ama demais para ignorar o pecado. O intercessor precisa aprender a fazer perguntas. Não para julgar, mas para discernir. Pergunte: a pessoa está realmente perdoando? Há amargura ou ressentimento oculto? Vive uma duplicidade frequentando igreja, mas adorando ídolos no coração.
Deus não cura para que a pessoa volte a viver na escuridão. Ele cura para libertar. Mas enquanto a raiz não estiver pronta para ser arrancada, o milagre pode ser postergado. Muitas vezes a pessoa pede oração, mas ao conversar você percebe, não houve arrependimento de verdade. Ela pode ser cristã ativa na igreja, mas o coração ainda carrega mágoa contra familiares, contra Deus, contra si mesma. E se você impuser as mãos agora, estará colaborando com uma capa velha de sujeira. Você só estará pintando a fachada de uma casa que está sendo corroída por dentro. Deus não age na pressa. Ele age na sinceridade. E muitas vezes, a cura começa não por milagre, mas por lágrimas de arrependimento. Uma conversa, um coração doando a confissão, Senhor. Não quero mais esconder isso. O intercessor precisa da intervenção de Deus para ver com olhos espirituais. O que está escondido sob a enfermidade, o que ainda está preso no coração, o que não foi perdoado. Se existe uma raiz, é ali que devemos orar primeiro. Sem isso, sua oração corre o risco de violar um princípio essencial da cura. Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Muitas curas começam no lugar da honestidade. E você, intercessor, precisa conduzir a pessoa até esse espaço. Não com imposição, mas com amor decidido. Pergunte: você está disposto a conversar com Deus? Há algo no seu coração que Ele está esperando você soltar? Orar não é seguir um ritual. É entrar em uma aliança espiritual. E se você for orar, sem investigar a raiz da dor, estará assumindo o papel de um curandeiro apressado que ignora as causas para tratar os sintomas. Jesus, ao encontrar alguém doente, muitas vezes perguntava: você quer ser curado? E essa não era uma pergunta vazia. Era uma sondagem da disposição interna. A pessoa estava pronta para deixar ir as raízes da doença. Às vezes a dor serve de refúgio. A amargura soa como segurança. E a doença virou identidade, algo que atrai atenção, controla emoções. Se você não ajudar a pessoa a enxergar isso, pode estar mantendo um corpo debilitado para alguém que não deseja realmente mudar. Deus é todo-poderoso, mas Ele é Pai, não uma máquina de milagres. Ele não realizará sinais para acalmar nossas emoções. Ele quer curar pela raiz. E essa raiz, muitas vezes, está no coração. Então, antes de orar, pare, pergunte, ouça, deixe o Espírito Santo revelar o que precisa ser arrancado pela raiz. E quando essa raiz for exposta, convide a pessoa a experimentar um encontro com Deus com sinceridade. É nesse momento que a cura não só tocará o corpo, mas alcançará a eternidade da alma. Você já pensou que se disser as palavras certas, repetir algo de uma pregação, ou imitar alguém cheio de poder, o milagre acontecerá? Se sim, você não está sozinho. Muitos filhos de Deus hoje entram em oração como se estivessem digitando o código de um cofre na ordem certa, com a fórmula certa, no tom certo, esperando que os céus se abram. Mas Deus não é uma máquina de bênçãos. E a oração não é um feitiço. Orar é ter um relacionamento vivo com o Altíssimo. Sem isso, você pode decorar 1000 frases e ainda assim não tocar o poder do céu. Aqui vai uma verdade que muitos não querem ouvir. A oração não é eficaz só porque você diz a coisa certa. Ela tem poder porque você vive a coisa certa. Você pode invocar o nome de Jesus, mas se não tiver um relacionamento real com Ele, está apenas usando um nome ao qual você não pertence de verdade. Temos um exemplo claro em Atos 19. Os 7 filhos de Seva tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas os demônios responderam: a Jesus, eu conheço e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? O resultado? Foram atacados, espancados e fugiram nus. Por quê? Porque usaram o nome de Jesus como fórmula sem autoridade e sem relacionamento. A autoridade espiritual não vem do volume nem de palavras decoradas, vem de uma vida de obediência.
Alguém pode orar em voz baixa, mas o céu ouve, e o inferno treme porque essa pessoa vive em comunhão real com Deus. Você não pode fingir um relacionamento, nem substituir obediência com palavras bonitas. Deus não se engana com lágrimas, nem com a voz trêmula. Ele vê o coração. Hoje, vivemos uma era onde a oração virou produto. Existem lugares que vendem orações modelo como se fossem receitas, siga os passos, leia as linhas e o milagre virá. Mas isso não é cozinha mágica. É o reino de Deus, onde o pré-requisito sempre será a obediência. Lembre-se do que Jesus disse em João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A condição não está no pedido, mas em estar nele. Sem conexão, sem poder. Você pode orar para que a doença vá embora, para que um relacionamento seja restaurado ou para que a provisão venha. Mas se vive na desobediência, na amargura ou na hipocrisia, suas palavras não têm peso diante do trono de Deus. Muitos querem intercessão, mas não querem transformação. Querem resultado sem relacionamento, poder sem renúncia. Mas não dá para trazer o céu segurando firme a terra. Não se entra no milagre sem sair do compromisso com o pecado. Orar é direito dos filhos de Deus, mas também é privilégio dos que vivem em santidade. Você não pode ignorar Deus a semana toda e esperar que Ele te ouça no sábado à noite. E se você é um intercessor, mais ainda, precisa entender o poder. Não está na fórmula. Está na sua vida. Quando você caminha com Deus, cada palavra sua carrega o peso da presença dele. O que faz uma oração estremecer o mundo não é o quanto ela é longa, mas como você vive antes de dizê-la. Pare de buscar fórmulas. Comece a buscar o autor dos milagres. Quando você está nele, verdadeiramente nele, não precisa gritar, nem gesticular, nem usar palavras bonitas. Um sussurro basta para abrir as portas do céu. Porque Deus não ouve com os ouvidos. Ele ouve com o coração. E um coração derramado em obediência é o que move os anjos. Eles não têm microfone, não estão nos púlpitos, não aparecem nos cultos de adoração. Seus nomes não estão impressos no boletim da igreja, e eles também não se importam com o momento no palco. Mas se você entrar no mundo espiritual e enxergar com os olhos do Espírito, verá eles os verdadeiros intercessores, os guerreiros silenciosos. Eles não oram para serem ouvidos, não impõem as mãos para serem filmados. Não falam muito, mas cada palavra que pronunciam carrega o peso de uma comunhão genuína com o céu. Eles são aqueles que vivem no altar, não o altar da performance, mas o altar onde suas vidas foram entregues derretidas, queimadas em obediência. E por isso, carregam autoridade. Interceder não é um papel secundário. É a linha de frente da batalha espiritual. O intercessor não é só alguém que ora. Ele é um guerreiro que o inferno teme, porque ele sabe ouvir, sabe permanecer firme e sabe suportar batalhas invisíveis que outros nem percebem. Quando um verdadeiro intercessor entra em uma sala, ele não precisa chamar atenção. Ele carrega a atmosfera. Não precisa gritar nem gesticular. Um suspiro no espírito já pode abalar correntes invisíveis. Você talvez não os veja nas mega-igrejas. Eles não dominam as redes sociais. Podem não ter palavras bonitas. Mas no quarto secreto, onde estão só eles e Deus, o mundo muda. Eles não se destacam na multidão, mas o céu conhece seus nomes. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O intercessor vive por esse princípio. Ele fecha a porta. Ele se ajoelha. Ele toca em realidades que os olhos naturais não veem e guarda segredo. Mas o céu se move.
São mães que se levantam às 4 da manhã para orar pelos filhos. São anciãos que se ajoelham em silêncio toda a noite clamando por esta geração. São aqueles que não conseguem subir no púlpito por causa da fraqueza do corpo, mas oram com um fogo que muitos saudáveis não têm. A intercessão não precisa de aplauso. Ela precisa ser vivida de verdade. O intercessor não trabalha para construir um nome. Ele trabalha para trazer o céu à terra. Ele sabe que uma oração não é uma opinião. É um ato que abre caminho para Deus agir. Às vezes, eles se sentem sozinhos. Às vezes, esquecidos. Mas sabem disso quando oram algo muda. E não precisam de tapinhas nas costas. Apenas saber que Deus está ouvindo é o suficiente. O intercessor não busca plateia. Ele busca a presença. Ele não segue uma agenda de eventos. Ele segue a agenda do céu. Ele não precisa de apresentações. Ele é conhecido no reino. E quando ele fala, o inimigo sabe que ele não fala da carne. Ele fala de um lugar de aliança espiritual. Você conhece alguém assim na sua vida, um intercessor discreto sem exibição, mas sempre presente na hora certa. Sempre pronto quando você precisa, sempre te apontando para citar a palavra de Deus. Se sim, seja grato por essa pessoa. E se ainda não, peça ao Senhor que te ensine a se tornar alguém assim. Porque neste mundo caótico de hoje, não precisamos de mais oradores eloquentes. Precisamos de mais guerreiros silenciosos. Aqueles que não precisam de plateia. Apenas da presença de Deus para lutar e vencer. A verdadeira oração não começa com o que você diz, mas com onde você está espiritualmente. Você está em um palco tentando mover o céu com emoção. Ou está ajoelhado diante do altar, onde você mesmo foi queimado de modo que suas palavras voam direto ao trono de Deus. Porque a oração não tosa a cega e a enfermidade até que o intercessor toque a presença. Deus não escuta, porque você sabe dizer as palavras certas. Ele não se comove com orações eloquentes. Ele não se impressiona com gestos religiosos automáticos. Ele procura um coração rendido. Um coração que não exige mais, não argumenta, mas não impõe condições. Apenas diz: Senhor, quero cooperar contigo. Um verdadeiro intercessor não é aquele que fala bem, é aquele que ouve bem. Ele ouve o Espírito antes de abrir a boca. Ele espera pela direção antes de agir. E é essa sensibilidade que gera autoridade. Você pode orar em voz alta por horas, mas sem discernimento, sem santidade, sem comunhão real com o Espírito Santo, são apenas sons. E o céu não se move por sons. O céu se move por obediência. A oração eficaz não nasce do impulso emocional. Ela nasce no segredo, na dor, na solidão. Ela nasce no altar, onde você não pede o que deseja, mas o que ele deseja. Você já orou assim. Uma oração sem exigência, sem lista de pedidos. Apenas uma frase. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Orar não é uma arte de palavras. É uma entrega. A verdadeira oração não pergunta o que posso dizer para fazer Deus agir, mas sim, quem preciso me tornar para cooperar com Deus. Quando você ora assim, o céu coopera. Mesmo que o milagre não aconteça de imediato, você sabe está no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. E isso é descanso. Não há nada mais belo do que um intercessor que aprendeu a arte de esperar em santidade. Ele não desiste por não ver o milagre. Ele não se apressa em tirar conclusões por causa do silêncio. Ele não se irrita porque o céu ainda não se abriu. Ele crê que até o silêncio faz parte do plano. Como em Marcos capítulo 5, quando Jesus estava cercado pela multidão, mas parou porque uma mulher tocou sua veste com fé. Ela não precisou de uma cerimônia, nem de palavras grandiosas, apenas um toque, com fé pura. E o milagre aconteceu. E em Mateus capítulo 8, o centurião romano não precisou que Jesus fosse até sua casa. Ele compreendia a autoridade.
Ele compreendia a rendição. Bastava uma palavra. Pergunte a si mesmo de onde vem sua oração. De uma necessidade pessoal ou de um relacionamento verdadeiro com aquele que criou todas as coisas. Você ora para que Deus faça a sua vontade ou para que você se alinhe à vontade dele. O verdadeiro intercessor não ora para mudar o plano de Deus, mas para ser transformado a fim de se encaixar nesse plano. Essa é a oração que pode abalar o céu, mesmo que seja simples e pequena. Você pode ser uma pessoa comum. Ninguém conhece seu nome. Talvez você não tenha cargo algum na igreja. Mas se souber ajoelhar-se no lugar certo, Deus ouvirá. E quando Ele ouve, Ele não apenas responde, Ele te convida a ser cooperador com Ele. Não para que você brilhe, mas para que Ele seja glorificado. Por isso hoje, eu te convido a entrar comigo em uma oração que não vem do costume, nem da emoção, nem da necessidade, mas do amor da rendição e do desejo de cooperar com o plano do Pai Senhor. Não o que eu quero, mas o que tu estás fazendo. Que eu coopere com o céu e não o impeça. Se a cura vier, eu me alegro. Se houver demora, ainda assim obedeço. Se o silêncio vier, me dá confiança. Porque tu és Deus, e a tua vontade é sempre boa. Se esta mensagem falou com você, compartilhe-se este vídeo com alguém que precisa ouvir. E deixe seu comentário abaixo com esta frase simples: eu escolho orar com rendição, como um ato de unidade espiritual. Que a sua oração a partir de hoje não apenas seja ouvida, mas toque o coração de Deus.